Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como que vocês estão hoje, meus amores? Como vocês começaram a semana útil de vocês? Começaram bem? Começaram trazendo a boa vibe do final de semana? Ai, Chimada, meu final de semana não foi muito legal, não. Então desapega. Desapega, deixa aí e cria, gera uma nova vibe. Você pode. Você tem essa capacidade. Não pense vocês que somos capazes apenas de gerar o que é ruim, o que é desconfortável, o que nos faz mal. Não. Se somos capazes de gerar tais coisas, somos capazes de gerar tudo o que é o contrário de tudo isso. Bora começar a treinar. Bora começar a pôr isso em prática. Todos, sem exceção, possuem esta capacidade. Eu não sei como, Chimada. Assiste os vídeos. Aliás, alguém me perguntou, Chimada, você vende cursos? Não. Não. Espero que em breve eu comece a publicar meus livros, mas lamentavelmente eles terão que ser cobrados. Quem quiser ler vai ter que pagar por eles, por quê? Porque a Chimada tem que pagar a impressão, né? Não pensem vocês que a Chimada ganhe grande coisa com livro, não, viu? Eu tenho um livro publicado já e não é falta de leitores, não. Boa parte das vendas fica com quem produz os livros, né? A minha fatia é bem pequena. É tipo ter canal no YouTube. Então, não dá para ficar rico publicando o livro, a não ser que eu tenha a brilhante ideia de publicar alguma coisa de nível 50 tons de cinza, por exemplo, Crepúsculo. Eu nunca li, nunca lerei. Também nunca publicarei nada semelhante, tá? Então, a Chimada tem que pagar a impressão. Eu faço questão de livros impressos. Aliás, eu considero a leitura por PDF mais uma maneira de prender todo mundo na tela, né? Tenham o hábito de ler livros impressos. Aproveitem e interajam com o livro. Façam as suas anotações de rodapé. Sublinhem as partes mais importantes, mais interessantes daquilo que vocês leram. Deixem registrado no livro o seu interesse e o seu envolvimento. Esse negócio de ler livro com cuidado para manter livro, para quem sabe depois vender, gente, por favor, né? O livro, ele serve exatamente para te levar para outras esferas, outras dimensões, nem que seja fictícia ou fantasiosa. Isso quer dizer que ele serve para que você interaja com ele, né? Então, a Chimada não vende curso não, porque a Chimada não vende nada do que ela recebeu de graça.
Ah, mas você não teve um custo na tua busca? Você não teve um desgaste na tua busca? Ah, todo processo tem algum nível de desgaste, de custo, né? Mas o conhecimento que eu recebi é a recompensa da minha busca. É um presente que eu recebi da maior escola de mistérios que existe a vida. Eu não tenho como vender meu conhecimento. Eu recebi de graça mesmo. Vou oferecer de graça e ele está sendo deixado aqui no canal. Considere o canal um tipo de curso. Assista os vídeos. São gratuitos. Eu não fico pedindo nem suplicando para vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem. Muito em breve eu espero que eu possa tirar os anúncios, né? Acho que no começo e no final dos vídeos aparece anúncio. Se porventura eles começarem a aparecer no meio do vídeo, eu vou tirar totalmente. Eles atrapalham, né? Eles podem ajudar a mim, mas atrapalha quem assiste. Então, não é interessante para mim, não. Ai, Shimada, mas assim você não vai ganhar nada, né? É, né? Trabalhar com a espiritualidade é assim. É viver de fé e fé de que a providência divina vai agir no momento necessário. E eu sei que é assim. Eu já usufruí disso. Isso é real, tá? A providência divina é real. Principalmente para quem? Para os trabalhadores da luz, né? Aliás, falando em trabalhadores da luz, eu tinha um tema específico para trazer essa noite, mas no final da tarde me veio outro tema. Então, muito provavelmente essa noite teremos 2 temas, 2 vídeos. E o tema de hoje, eu tô sentindo um pouco de calor. Vocês me dão um minutinho para mim ligar o ventinho? Oi, quase que eu apertei. Quase que eu apertei o stop. Por isso que, ó, fico tossindo aqui mesmo. Já aconteceu de eu soltar um arroto aqui mesmo, porque esse negócio de pausar vídeo e retomar, eu sou muito atrapalhada por essas coisas, né? Então, o tema que surgiu no final da tarde se trata do chamado dos trabalhadores da luz. A Shimada, ela não tem uma religião, ela não pertence a nenhuma ordem, comunidade, ela não tem como ser rotulada assim, não tem religião, né? Ela não faz parte de nada, quer dizer, tudo que eu falo aqui relacionado à espiritualidade não está falando em nome de nenhuma entidade religiosa, de nenhum tipo de credo. O fato de eu ser uma maga não diz nada, visto que maga é uma buscadora de conhecimento e sabedoria, uma estudiosa.
tá? Isso não é uma religião, é uma filosofia de vida. A espiritualidade, ela é uma consequência de vários fatores, né? Então, assim deve ser também. A Shimada já foi convidada a fazer parte de muitas tribos, entre aspas, né? A Shimada tem que seguir desse jeito. Eu sou a típica eremita. Tenho um caminho sozinha, independente. Não tenho um líder, não. Um líder espiritual. Não acredito também nessas hierarquias do modo como elas são apresentadas. Isto porque quando a Shimada fala de espiritualidade, ela está falando da espiritualidade no geral. Não é que existam hierarquias na espiritualidade, existem níveis de realidade, planos distintos. Um modo figurado de explicar as outras esferas seria como se absolutamente tudo que existe, incluindo universos, dimensões, ou os vários mundos, formassem uma gigantesca espiral, mas essa espiral, ela não está aberta. Ela está como uma folha de papel. Consegue entender? É difícil visualizar isso, né? Mas imagine uma espiral, só que em vez de ela estar aberta, tipo formando um funil, não sendo especificamente um funil, ela está fechada a ponto de parecer uma folha de papel. Isso quer dizer que as outras realidades, elas estão também no aqui e agora. Tudo está junto, sabe? É por isso, por exemplo, que às vezes nós vemos algum vulto e a gente sente que não é simplesmente uma ilusão de ótica, uma ilusão, uma peça pregada por nossos olhos, né? Às vezes a gente vê um vulto ou escuro ou branco e a gente sente algo. Esse sentir é que diz, né? Está muito relacionado com a intuição. E esse vulto não necessariamente ele está atrás de você, ele está junto com você, não. Ele está passando. Por que ele está passando? A gente pode dizer que são os tais buracos de minhoca, que eles não têm um local fixo, eles se abrem do nada, como se fossem brechas dimensionais. Então, uma outra realidade pode atravessar a nossa e há pessoas que captam, percebem. E assim, como ninguém explica, né? Como ninguém ensina, cada um tem um conceito para explicar o que vê, o que sente, o que percebe. Isso é muito física quântica, né? Então, cada pessoa está na sua crença, na sua religião, ou é totalmente ateísta, não acredita em nada, ou é totalmente agnóstica, porque assim tem que ser. A escolha de cada um. Há um propósito
tudo e nada é acaso. Uma coisa não contradiz a outra, né? Então, independente do caminho que a pessoa escolhe, seja como crédula, seja como incrédula, seja em qualquer vertente da religião, de crença ou não crença, tudo é como tem que ser. Cada pessoa, ela vibra um nível e atinge determinada frequência. Isso que vai ser tratado no próximo vídeo. O que quer dizer que para cada vibração e frequência há como que um nível, entre aspas, né, de realidades que se alcança. Cada ser, entidade, mentor, guardião, anjo está numa escala daquela grande espiral. Mas ao mesmo tempo está todo mundo junto. Difícil entender, mas é tipo isso. Então, Shimada, ela não fala exclusivamente para um grupo religioso específico, um grupo específico de crenças, nem tampouco é defensora da filosofia oriental, não. Há influência da filosofia oriental na minha vida? Óbvio, né? Há influência da religião cristã? Óbvio. Há influência de tudo um pouco? Óbvio. Afinal de contas, eu estudo religiões, né? Afinal de contas, não há verdade absoluta, mas há fragmentos da verdade em todo lado. Ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. Tudo que é dito aqui sobre espiritualidade serve, se encaixa para qualquer pessoa que esteja em qualquer caminho espiritual. Inclusive este tema, independente da tua crença, principalmente da metade, eu não sei se é do começo de janeiro, da metade de janeiro para cá, mas está mais evidente da metade de janeiro para cá, várias pessoas estão sentindo um chamado. E não é a primeira vez que elas sentem esse chamado. Das outras vezes, essas pessoas puderam fugir, desviar do chamado. Agora é diferente. E esse chamado, ele está bem evidente, ele está intenso, a ponto de causar incômodo, especificamente nos trabalhadores da luz, pessoas que em algum momento da vida já ouviram ou já vivenciaram o trabalho para a espiritualidade. Por algum motivo, deixaram. Por algum motivo, porque são vários. Vários são os motivos. Todos compreensíveis, claro. Não é simples ser a essência e estar dentro do animal, né? Não é fácil trabalhar com a espiritualidade num plano material.
E eu tenho, faz umas 3 semanas que eu tenho observado isso, em alguns dos meus consulentes. Uma que me chama atenção é como justamente pessoas com um chamado para a espiritualidade, elas procuram minhas leituras. As minhas leituras, elas não são só terapêuticas, né? Elas têm orientação, aconselhamento. Mas é interessante que essas pessoas, elas têm praticamente um selo. Elas têm um chamado para trabalhar para a luz e cada uma está numa crença. E tá tudo bem, tá? Papai não julga. Papai não discrimina. Papai não é um monopólio de crença nenhuma. Ele não pertence a nenhum povo e nenhuma crença. E aí o que está acontecendo? É algo que eu observei nos meus consulentes, alguns dos meus consulentes. Eles estão sentindo um chamado muito intenso para que se voltem para a espiritualidade. Essas pessoas, elas sabem que elas têm esse propósito com a espiritualidade. E aí, a mensagem que fica aqui é: não é quando vocês querem. Nunca foi. Entendam que há pessoas neste mundo que elas não têm isso na vida delas, né? Elas têm um processo diferente na passagem nesse mundo. Os trabalhadores da luz, não. Por quê? Embora em algumas religiões não se acredite em reencarnação, né? Embora algumas que acreditam tenham uma ideia diferente, os trabalhadores da luz, eles vêm de uma existência trabalhando para a espiritualidade, quer dizer, estar nessa vida com o chamado para trabalhar para a luz, isso significa que em outras vidas você já fez isso. Isso significa que se você voltar a ter um relacionamento com a espiritualidade, você não vai precisar comprar curso não, tá? Você vai se lembrar. Por quê? Porque a carga de conhecimento adquirido em outras vidas te acompanha. Por quê? Eu não sei se a alma, ela é exatamente a gente não, tá? Eu tô estudando e cada vez mais eu chego à conclusão que nós não somos a alma. Nós somos a mente. A mente é a essência, é um corpo energético. A alma, ela está dentro da mente, da essência, junto com a centelha divina. Eles são responsáveis pela eternidade da nossa existência, ou seja, nós existimos aqui e quando deixamos de existir aqui, existimos em outros planos, outras esferas, outros tempos. Assim como
Muitos de nós já existimos em outros tempos. O inconsciente, ele tem o arquivo mental, ele tem a armazenagem de memória não apenas desta vida. Memórias de outras vidas podem acompanhar a mente. A grande maioria, por algum motivo, não vai se lembrar. E toda vez que eu falar algum motivo, são vários motivos, tá, gente? Mas a grande maioria não vai lembrar das outras vidas. Mas há algo que não pode ser totalmente esquecido, pode ser despertado, o conhecimento adquirido em outras vidas. Ou seja, boa parte dos trabalhadores da luz também são almas antigas, tiveram muitas vidas. Muitos não tiveram a primeira encarnação aqui neste plano, vieram de outra esfera. É por isso que nós vemos esse misto de conceitos quanto à existência, à vida, à reencarnação, à morte, a vida antes da morte, a vida pós-morte. Todos esses conceitos, eles são separados, mas todos eles são uma coisa só. Há casos e casos, entende? Não é apenas aqui neste plano que cada um é único. Em qualquer plano. Então, você está sentindo um incômodo do chamado e você sabe que você tem este propósito de vida, trabalhar com a espiritualidade, para a espiritualidade. E neste momento você não pode se negar a isso, tá? Entenda que os trabalhadores da luz não têm esse pseudo livre-arbítrio que muitas pessoas têm. O processo da nossa existência é diferente. E não é porque somos melhores que ninguém, não, tá? Somos todos iguais. A questão é, em algum momento, nós nos oferecemos para fazer o que fazemos, o que temos que fazer. E isso foi na nossa vida original, digamos assim. Em resumo, você está sentindo o chamado, você precisa se voltar para a espiritualidade. Você sabe que você tem esse chamado. Você já teve algum nível de envolvimento com a espiritualidade. E desta vez, você está sendo convocado necessariamente. Ah, mas eu não quero. Eu não quero porque não está na hora, eu tenho outras coisas para fazer. Eu ouvi um querido dizendo assim, mas eu não quero fazer isso agora porque eu tenho outras coisas para fazer. Porque eu tenho certeza que se eu for trabalhar para a espiritualidade, eu vou me doar 90%. Não é quando a gente quer. Principalmente agora. É uma convocação necessária.
Lembrando que não há curso nem palestra para isso, tá? É um particular de cada um, mediante a tua crença, a tua religião, a tua fé. Não tem líder religioso, não tem ninguém apitando para você como você deve fazer como você deve fazer isso. Você tem que ouvir diretamente com a espiritualidade, porque você pode fazer isso. Eu não posso não, eu não sei como é que faz. Lembra porque o conhecimento está em você. Você já fez isso antes. Papo de doido? Os trabalhadores da luz ouviram isso várias vezes a ponto de deixar o trabalho, né? Nós ouvimos esse tipo de coisa, nós ignoramos esse tipo de coisa também. Sabe qual é o problema? Das outras vezes que vocês trabalharam, vocês não receberam a devida instrução. Vocês não foram ensinados. Agora o momento é diferente. Agora o momento é totalmente diferente. Agora é você com a espiritualidade diretamente. Você não precisa de nenhum intercessor, não. Você apenas tem que se voltar para a espiritualidade, comunicar com ela. Ok, eu quero atender o chamado, mas eu não sei como fazer isso. Ela vai te dizer. Afinal de contas, por que a espiritualidade fala com a pessoa tão torta como a Shimada e não vai falar com vocês? Vai. A Shimada não é melhor do que ninguém. Nenhum outro trabalhador da luz que está atuando é melhor que ninguém, não. E a espiritualidade ensina. Por que não vai ensinar vocês? A espiritualidade nos faz lembrar. Por que não vai fazer vocês lembrarem? Vai. Vocês sabem que funciona assim. Eu estou sendo procurada por pessoas que estão ouvindo chamado. Elas estão perdidas porque o chamado, ele traz um desconforto, mas ao mesmo tempo ele traz uma sensação boa que não dá para descrever. É como estar no colo da espiritualidade, é como estar no colo de papai. O desconforto é a insistência no chamado e não saber o que fazer. Mas quando sente esse chamado, o que sente é bom. Apenas abre o seu coração. Do seu jeito, do jeito que você entende que é a tua comunicação com a espiritualidade. Apenas comunique. Eu não sei como fazer. Eu não me lembro. Simples assim. Realista assim. Sem muito show de luzes, não. Fogo de artifício, espetáculo, como se fosse uma abertura de show de rock, né? Não. É simples, é discreto, é sutil assim mesmo. Na tua intimidade, na tua privacidade, você e a espiritualidade nada mais. Seja você com a espiritualidade, seja você diretamente com o papai, não importa. Há pessoas que elas possuem a espiritualidade à sua disposição, né?
Não é que elas não têm acesso a papai, elas ainda não aprenderam a ouvir. Então, daí a importância das religiões. É como uma ponte. Não que as religiões estejam fazendo isso direitinho, né? Por que não tá? Porque os trabalhadores da luz não querem trabalhar para a luz. Porque se quisessem, as religiões estariam fazendo as coisas do modo certo e a nossa sociedade não estaria como está, não é? Então, atendam o chamado. Agora. E não, dessa vez vocês não vão ter como arrumar desculpa. É preciso, é necessário. Entendam que a espiritualidade, ela não pertence ao plano físico. Entendam que você, de fato, é um ser espiritual que também não pertence ao plano físico. Você ganhou um corpo para ser seu veículo e você poder transitar e agir aqui nesse plano. Sem um corpo físico, não há como a espiritualidade estar aqui. É por isso que se usa o termo você é um canal da espiritualidade. Através de você, a espiritualidade pode se mover aqui. E, ué, mas se a espiritualidade é tão poderosa, por que ela simplesmente não faz e acontece? Por tantas coisas que eu já disse aqui neste canal, inclusive no vídeo de 2 horas. – 90% das pessoas, elas têm um querer respeitado. Os trabalhadores da luz não funcionam assim. Desculpa. A gente não pode mudar isso, tá? Eu sou a prova viva. Várias vezes eu caí fora. Você sabe o que acontece quando eu fico distante da espiritualidade? Eu sou a pessoa mais infeliz do planeta. Eu sinto um vazio imenso. E não, isso não é uma ilusão que eu criei na minha cabeça para preencher este vazio, porque na verdade a sensação é de vazio. Não há vazio nenhum, não. Há muita coisa que a gente reprime dentro de nós, criando um volume sufocante dentro de nós. O vazio é só uma sensação, a falta de. E o que é essa falta? É o nosso corpo energético, a essência, a nossa real identidade, pedindo para poder se manifestar. E como ela se manifesta? Através dessa casca aqui. É por isso que ninguém é um acidente, ninguém é um acaso. É por isso que todos têm um propósito. Seja daquele que você considere que não é tão importante, desde aquele que, nossa, que grande feito. Não, todos são necessários. Só que cada um num caminho, cada um num propósito. Os trabalhadores da luz é um trabalho diferente. Os trabalhadores da luz são inclusive os intercessores daqueles
que não estão trabalhando diretamente para a luz como nós. Eles intercedem por aqueles que trabalham diretamente em prol da sociedade do bem comum. Estão entendendo agora? É por isso que cada um tem um propósito. Aqueles que estão trabalhando para a humanidade, para o bem comum, precisam de ajuda. Eles são poucos. Cada vez vão se tornando um grupo menor, porque o poder oculto, a sociedade e a sua estrutura é como uma batalha onde esse poder oculto está ganhando. Então vá ter seu particular com a tua espiritualidade e comunique a ela a tua resposta ao chamado. Tá bem? O vídeo não ficou assim muito explicadinho, muito claro como eu costumo fazer. Por quê? Porque este vídeo é para um grupo específico de pessoas que estão ouvindo esse chamado. Não são poucos não, hein? Pela quantidade de pessoas que estão me procurando no off, não são poucos. Vai ter um particular com a espiritualidade, tá bem? Então tá. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos na alma.